E aí, gente, como é que vocês estão? Antes de a gente começar a mensagem de hoje, se inscreva no nosso canal, ative o sino aqui embaixo para você ser notificado de todas as mensagens que a gente vai estar liberando. Você vai ser o primeiro a saber. E vamos à mensagem de hoje. Fique até o final. Fala, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à mensagem dessa semana, a paz de Cristo. Que Deus possa fazer com que a sua semana seja uma semana, assim, sabe, de muita vitória. Eu quero falar que a palavra, que a gente vai carregar essa semana é gratidão. Porque o tema é você que escolhe a maneira que você quer lidar com isso, a maneira que você vai encarar isso. E veja bem, a vida ela é cheia de coisas que acontecem com a gente, cheias de desafios, cheios de problemas que surgem, dificuldades que aparecem. E infelizmente, meus irmãos, por mais que a gente saiba vários deles, e a gente vê isso acontecendo o tempo todo com várias pessoas, mas quando é com a gente não está preparado. Porque esses problemas, esses gigantes que aparecem, ele não manda um WhatsApp, olha, vou chegar, sabe? Não manda um e-mail falando, olha, daqui a pouco eu tô aparecendo aí, tá? Um probleminha tá chegando para você. Não, isso não acontece. Na vida real, os problemas surgem quando a gente menos espera. Os problemas aparecem quando a gente não está preparado. Na verdade, a gente nunca vai estar preparado para o problema, por mais que a gente entenda que ele possa surgir. Pode ser numa condição financeira da nossa vida, pode ser numa condição de saúde da nossa vida, pode ser em qualquer área da nossa vida, na verdade. E eu gostaria de ler uma passagem na Bíblia, que está lá em Marcos 5, que vai retratar um pouco sobre a maneira que a gente encara os nossos problemas, a maneira que a gente encara os nossos desafios. Você pode escolher encarar isso da pior maneira ou encarar com gratidão. Aquilo que muitas das vezes acontece na nossa vida, que é para o nosso crescimento, é para o nosso aprendizado, é para a gente criar casca, amadurecer, e às vezes é até uma forma de Deus tratar com a gente. Então acompanha comigo a palavra de Deus lá em Marcos 5, que fala o seguinte: e foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e despendido de tudo que tinha, o quanto que tinha, sabe, todo o seu dinheiro, e nada aproveitou disso. Antes, ainda pior, quando ouviu falar de Jesus, veio de trás dele, entre a multidão, e o tocou em sua veste. Porque diziam, se tão somente tocar na vestes, eu serei sarada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude saía dele mesmo, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou as minhas vestes? E disseram-se aos discípulos, vestes essa multidão te apertando e diz quem te tocou? E ele olhava ao redor, procurando quem tinha feito aquilo. Então uma mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste teu mal. Amém? Meus irmãos, a verdade é que eu poderia ter escolhido várias passagens da Bíblia que vai demonstrar cada maneira que as pessoas encaram as suas dificuldades, cada maneira que as pessoas da fé encarou os seus medos, encarou um gigante que estava diante dele. Mas eu creio que a maneira que a gente lida com os problemas da nossa vida diz como vai ser o resultado final. Essa mulher aqui em específico, por mais que ela já tinha
lidado com essa situação durante 12 anos, sem cessar, sem, sabe, ao momento algum desistir, sem, sabe, por momento algum falar assim, eu vou parar, eu não consigo mais, eu não vou desprender mais energia, esforço, eu não vou dar tudo que eu tenho, tudo de mim para resolver essa situação. Não. Essa mulher, ela continuou acreditando que a situação que ela estava vivendo, a condição que estava no corpo dela, na vida dela, poderia ser mudada. E vários homens da fé também se comportaram dessa maneira, acreditando que não é a condição que você está vivendo que vai condicionar aquilo que você pode viver, mas sim uma fé que a situação pode mudar, a condição pode mudar e você pode viver outra realidade. E eu acredito também, meus irmãos, que às vezes a gente tem que parar para pensar por que algumas coisas acontecem com a gente. Eu creio que alguns desertos que nós passamos, algumas dificuldades que se levantam contra a gente, é para aprendizado. São situações que se talvez tudo tivesse normal, tudo tivesse tranquilo, nada tivesse acontecendo, será que a gente ia parar para prestar atenção em alguns detalhes da vida? Será que a gente ia começar a dar valor em algumas condições da vida? Eu acho que tudo é da forma que a gente encara aquilo que a gente vai viver. A gente pode encarar com gratidão ou a gente pode simplesmente ficar murmurando o tempo todo. A gente pode encarar acreditando que vai dar certo ou a gente pode encarar falando assim, tô na pior, isso não vai dar certo, isso não é pra mim, isso não vai virar, o jogo não vai virar, as coisas não vão mudar. Você pode encarar a vida falando, olha, eu estou nesse momento aqui agora, passando por essa luta, por essa dificuldade, mas agora eu vou tirar todo o proveito disso, eu vou aprender com isso, eu vou, sabe, criar raiz, casca em relação a isso, para que quando o momento certo chegar, eu venha me comportar de outra maneira, eu venha me lidar com a situação de outra maneira, eu venha tirar todo o proveito desse momento que eu estou vivendo para poder crescer, amadurecer. E isso também demonstra o quanto que a sua fé é madura em relação àquilo que Deus tem colocado diante de você, meu irmão, minha irmã. Ou você pode falar o seguinte, realmente não dá mais, tá ruim, e eu não vou me esforçar, eu vou ficar aqui só murmurando, eu vou ficar aqui só triste, eu não vou lutar, eu não vou para cima e vou deixar essa situação tomar conta da minha vida. Eu vou deixar essa situação, sabe, falar como é que vai ser o destino, como é que vai ser a situação final, como é que vai ser o ponto final da minha vida. E eu tenho visto várias pessoas sendo deixadas tomar por situações diversas da vida e se rendendo a elas. A maneira que você lida com tudo que aparece na sua vida pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. Pode ser algo que venha trazer alegria ou algo que venha trazer tristeza. Essa é a verdade. Tem gente que às vezes está num momento tão feliz e fala assim, tá tudo ruim. E às vezes tem gente que já pegou essa chave, já virou isso na vida dela e pode estar passando por pior momento da sua vida, mas fala assim, tá tudo bem, porque com Deus as coisas vão bem, as coisas vão acontecer, mas no seu momento certo, na sua hora certa. Deixa eu acreditar e continuar aqui firme na minha fé que isso é passageiro. Eu não vou deixar a situação me deixar acomodado, me destruir, me detonar. Não, eu vou permanecer firme, fiel, acreditando. E essa mulher, ela fez isso, meus irmãos. Na hora que talvez todo mundo falou assim, agora desiste, não tem mais solução. Você já procurou todos os médicos, você já gastou todo o seu dinheiro, já tem 12 anos que você tenta e você nunca conseguiu, não tem mais nenhuma maneira. E ela falou assim, peraí, eu não vou desistir. Enquanto eu tiver vida, eu não vou desistir. Enquanto isso não resolver, eu não vou desistir. E ela foi atrás. Olha, eu vi dizer um homem assim, assim, assado, ela nem conhecia. Mas para ela, um pequeno grão de mostarda, né, assim que diz a palavra de Deus,
Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso é suficiente para mover montanhas, muralhas, fazer o impossível acontecer. E foi nesse impossível, foi nesse acreditar, foi nessa fé. E ela foi tão ousada que ela falou assim: eu não preciso que ele me fale nada, eu não preciso que ele me toque, eu não preciso que saia algo da boca dele, mas se eu apenas tocar. E às vezes, meus irmãos, está faltando isso. A gente ter essa sensibilidade, a gente ter esse grãozinho de fé, que a minha vida sentimental vai ser transformada, que a minha vida financeira vai mudar, que a minha vida, minha saúde, ela vai ser restaurada, ela vai ser curada, que a minha vida espiritual, ela vai transbordar na presença de Deus. Eu vou voltar a queimar como eu queimava antigamente. A gente precisa encarar as nossas dificuldades, a nossa vida, com um olhar totalmente diferenciado que talvez você tenha encarado até hoje. Acho que essa passagem nos relata muito sobre isso. Quer ver outra passagem que aqui eu poderia estar citando várias, né? A própria de Davi contra o gigante Golias, a própria ali a vida de Elias contra os profetas de Baal, a vida daquele cinturão que foi clamar pelo o seu servo. Basta apenas uma palavra sair da sua boca, eu sei que ele será curado. Olha a fé. Então, meus irmãos, deixa a gratidão de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida se transformar em algo bom. Em tudo dai graças ao Senhor. Essa é a verdade. E crê que pela fé tudo pode ser transformado. Basta você acreditar. Basta você entender que Deus, Ele está aqui, em todos os momentos, olhando, cuidando, direcionando. E às vezes nós precisamos dar esse passo de fé. Pedro não teve que dar um passo de fé, e mesmo quando ele não acreditou, quem levantou ele daquela água foi Jesus Cristo. Jesus, ele nos ensina em todas as condições da nossa vida. Mas você está disposto, por mais que esse momento seja difícil, entender aquilo que Jesus quer construir com você? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Será que a maneira que eu estou encarando a minha vida, a minha realidade, esse momento da minha vida, está sendo de um jeito que agrada o coração de Deus, com gratidão, com fé, com esperança, com amor? Ou eu já entreguei os pontos? Eu já falei que não dá certo? E eu gostaria de orar por você, meu irmão, que está passando por esse momento difícil, que já não encontra mais uma solução, que já não vê mais uma luz, sabe? Uma luz que possa trazer claridade na sua vida, direcionamento. Você que toda vez que surge um problema, você encara da pior maneira, com murmuração. Eu gostaria de orar por você, porque eu creio que quando você mudar a sua mente e começar a ver de outra maneira, e ver que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso crescimento, para aumentar a nossa fé, para a gente ser mais, às vezes, amoroso, mais humilde, mais tranquilo, a gente enxergar de outra maneira, eu tenho certeza que você vai começar a resolver vários problemas da sua vida de uma forma mais leve, mais suave, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nesse momento agora eu oro pela vida dos meus irmãos. Eu sei, Pai, que os problemas, eles não nos avisam, isso é fato. Mas também a forma que a gente vai encarar cada situação da nossa vida é muito mais importante do que os problemas que aparecem para a gente. Então que a gente venha ter esse discernimento, que a gente venha ter essa inteligência emocional, que a gente venha ter mais fé, meu Pai, em acreditar que por mais que um problema ele apareça diante de nós, nós podemos muito mais naquele que nos fortalece, que é o Senhor. Nós podemos acreditar que aquilo que é impossível para um homem é possível para Deus, e que o Senhor está conosco, meu Pai, nos ajudando, nos fortalecendo, nos ensinando, meu Pai. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Coloca isso no coração do meu irmão, no coração da minha irmã,
para que eles venham viver diferente. E aqui eu reforço, meu Pai, que nós venhamos ser gratos por tudo que tem acontecido ou que ainda vai acontecer na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, falado muito com você, que você venha ter um comportamento totalmente diferente do que você já teve até hoje, para encarar a sua realidade, os seus problemas, os seus desafios, e que isso não te atrapalhe, que isso não te impeça a entender que você tem um Deus maravilhoso, poderoso, que vai fazer a sua vida cada vez, ser transformada daquilo que você precisa. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Fala, tripulantes! Eu espero que esse estudo realmente tenha abençoado a sua vida e que Deus tenha falado no seu coração. E eu vou aproveitar e vou deixar mais 2 sugestões de vídeo para que Deus possa falar muito com você. Um grande abraço!